Olá amados e amigos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Ao longo dos anos, muitos de nós, católicos, temos percebido sinais preocupantes dentro da nossa própria igreja. A maçonaria, condenada de forma clara pela Igreja Católica, parece ter se infiltrado em espaços que deveriam ser sagrados e protegidos. Essa não é apenas uma opinião minha, é uma realidade que se torna mais visível a cada dia. Especialmente quando observamos situações como a recente reabertura da Catedral de Notre-Dame de Paris. Confesso que, ao ver as imagens da cerimônia, senti uma mistura de tristeza e inquietação. Os padres, que antes usavam túnicas roxas tradicionais, apareceram com vestes que, para muitos, remetem diretamente às cores da Ordem da Estrela do Leste, uma loja maçônica. Como católico, isso me fez questionar: estamos diante de uma coincidência ou de um símbolo silencioso, mas intencional? O Papa Francisco já nos alertou várias vezes sobre os perigos da maçonaria. Mas o que estamos vendo em alguns lugares da igreja parece ser o oposto desses alertas. Meu objetivo aqui não é causar divisão, mas abrir os olhos de quem ainda está disposto a defender a verdadeira fé apostólica. Se você também sente que algo está fora do lugar, fique comigo, porque vamos aprofundar nesse tema e entender o que está realmente acontecendo nos bastidores da nossa igreja. A Catedral de Notre-Dame sempre foi um dos maiores símbolos da fé católica. Seu esplendor arquitetônico e significado espiritual atravessaram séculos, atraindo milhões de fiéis e admiradores do mundo todo. Mas o incêndio devastador de 15 de abril de 2019 abalou não só a estrutura física da catedral, mas também o coração de todos nós que enxergamos ali um lugar de adoração e transcendência. Eu lembro bem daquele dia. As imagens do fogo consumindo o telhado da catedral foram dolorosas, quase como assistir a um ataque à própria alma da igreja. Durante os anos que se seguiram, a reconstrução da Notre-Dame trouxe esperança. Muitos de nós esperávamos que sua reabertura fosse um momento de renovação espiritual, um marco na reafirmação da nossa fé. Mas, para minha surpresa, e talvez a sua também, a cerimônia de reabertura trouxe elementos que, no mínimo, levantam questionamentos. As vestes dos padres não eram apenas diferentes, elas pareciam carregar uma mensagem. Uma mensagem que, para alguns, aponta para a influência de algo que nunca deveria estar associado à nossa fé, os símbolos da maçonaria. Como católico, não consigo ignorar o desconforto de ver um local tão sagrado associado a símbolos que contradizem tudo o que a igreja ensina. É por isso que precisamos olhar com atenção para o que está por trás desses eventos, porque o que está em jogo é muito maior do que a aparência das vestes ou o simbolismo em si. Trata-se da nossa fidelidade a Cristo e à igreja que ele fundou. Vamos explorar isso juntos, começando pela história recente de Notre-Dame. Quando a reabertura da Catedral de Notre-Dame foi anunciada, muitos de nós, católicos, esperávamos um momento de profundo significado espiritual, um verdadeiro marco na história da fé. Afinal, aquela catedral representa séculos de devoção, sacrifício e arte dedicados a Deus. Mas, ao assistir às imagens da cerimônia, fiquei profundamente inquieto. Os padres, que antes usavam túnicas roxas tradicionais em cerimônias importantes, apareceram com vestimentas totalmente diferentes. As cores, os detalhes. Para quem conhece, é difícil não associar diretamente aos símbolos da Ordem da Estrela do Leste, uma loja maçônica. Será mesmo apenas uma coincidência? Ou estamos diante de algo mais intencional? Confesso que, como católico, senti uma pontada de tristeza e até de indignação. Não se trata apenas de uma questão estética. A igreja é mestre em usar símbolos para transmitir mensagens profundas, e as vestes litúrgicas sempre refletiram a sacralidade e a tradição da nossa fé. Então, por que, em um momento tão simbólico como esse, optaram por algo tão destoante da tradição? Sei que alguns podem dizer: é só uma roupa, não significa nada. Mas para nós, que vivemos a nossa fé com seriedade, sabemos que nada na igreja é só isso ou só aquilo. Cada detalhe importa, e os símbolos, ainda mais. Não podemos fechar os olhos para o que parece ser uma piscadela de ideologias e influências contrárias à nossa fé. Olhando para essas imagens, fico com a sensação de que há algo sendo comunicado, ainda que de forma silenciosa. E é por isso que precisamos estar atentos, católicos. Não podemos aceitar que sinais tão importantes da nossa fé sejam transformados em palco para mensagens que não glorificam a Deus. A reabertura de Notre-Dame deveria ser um momento de vitória da fé, mas, para muitos, ela trouxe mais dúvidas do que respostas. Católico, você também sente que algo está fora do lugar?
Ver as imagens da reabertura de Notre Dame, com aquelas vestimentas tão diferentes, tão carregadas de simbolismo, é como se estivéssemos diante de um alerta silencioso. Não podemos ignorar o fato de que a maçonaria, condenada pela Igreja há séculos, parece estar se infiltrando em espaços que deveriam ser sagrados e imaculados. O Papa Francisco nos alertou muitas vezes sobre os perigos da maçonaria. Documentos oficiais da Igreja deixam claro: um católico praticante não pode apoiar ou se associar a essas ideias, porque elas são incompatíveis com a fé que professamos. Então, por que vemos sinais que parecem desafiar tudo isso? Por que símbolos que não têm nada a ver com a nossa tradição aparecem em um momento tão importante? Para mim, como católico, isso não é só desconfortável. É um chamado à vigilância. A nossa fé não pode ser diluída por ideologias ou símbolos que contradizem o Evangelho e a missão da Igreja. Não estamos falando apenas de vestimentas, estamos falando de um impacto espiritual. Mensagens que podem confundir os fiéis e desviar a atenção do que realmente importa: Cristo. É hora de abrir os olhos. Precisamos ser fiéis à verdade, mesmo que isso signifique ir contra a maré. Então, eu te pergunto, isso é apenas coincidência ou um sinal de algo muito maior acontecendo nos bastidores da nossa igreja? Quem quiser acordar, acorde. Quem quiser continuar dormindo, durma. A escolha é sua. Se há uma coisa que a Igreja Católica sempre fez de forma clara é posicionar-se contra a maçonaria. Documentos como a Declaração sobre a Maçonaria, de 1983, deixam explícito: a participação na maçonaria é incompatível com a fé católica. Mesmo assim, parece que muitos dentro da própria igreja estão fechando os olhos para essa realidade. Ao reler esses documentos, não consigo deixar de sentir uma mistura de gratidão e preocupação. Gratidão porque a igreja, com sua sabedoria, sempre nos forneceu orientações claras sobre temas difíceis. E preocupação porque, mesmo com esses alertas, ainda vemos sinais de influência maçônica nos bastidores. Até mesmo em eventos públicos como a reabertura de Notre Dame. Um ponto que sempre me chamou a atenção nesses documentos é como eles não tratam a questão da maçonaria apenas como algo ideológico ou político. A Igreja sempre viu isso como um perigo espiritual. A maçonaria promove ideias relativistas que vão contra a fé cristã, negando verdades absolutas que nós, católicos, defendemos com a nossa vida. A existência de Deus, a autoridade da Igreja, e a salvação por meio de Cristo. Então, como podemos ignorar isso? Como podemos não ligar os pontos quando vemos sinais que, por menores que sejam, desafiam a nossa fé? Esses documentos são mais do que orientações, são um chamado para que permaneçamos firmes e atentos, para que não deixemos o inimigo semear confusão dentro da nossa própria casa. Aqui está a verdade, clara e direta. Não há espaço para interpretações convenientes ou adaptações modernas. Se somos católicos de verdade, precisamos nos posicionar. A Igreja já fez a sua parte ao nos alertar. Agora, cabe a nós respondermos a esses sinais com vigilância, oração e fidelidade ao Evangelho. Olhe bem para isso. Não é apenas uma roupa. Cada detalhe nas vestes litúrgicas carrega um significado profundo, refletindo a sacralidade e a tradição da nossa Igreja. Mas, ao observar essas vestimentas usadas na reabertura da catedral, algo não parece certo. As cores, os padrões. Tudo isso tem uma semelhança perturbadora com os símbolos da Ordem da Estrela do Leste, uma organização maçônica. Coincidência? Talvez. Mas, para mim, como católico, é impossível ignorar o desconforto que isso provoca. Sempre aprendemos que nada na igreja é por acaso. Desde as cores litúrgicas até os gestos de uma celebração, tudo comunica algo. Então, por que, em um momento tão importante, escolheram cores e estilos que remetem a algo tão incompatível com a nossa fé? Isso não parece apenas uma escolha estética. Parece uma mensagem silenciosa. Para mim, isso é um lembrete do quanto precisamos estar vigilantes. A maçonaria, que foi condenada pela Igreja, nunca deixou de tentar influenciar onde não deveria. E, como fiéis, não podemos fingir que esses sinais não existem. A nossa fé é baseada na verdade, e não em sutilezas que confundem e desviam do foco principal, Cristo. Talvez seja só coincidência. Talvez seja mais uma piscadela para aqueles que prestam atenção. Mas, para quem conhece a seriedade dos símbolos e das mensagens na igreja, isso não passa despercebido. E você? O que vê nessa imagem? Coincidência ou um alerta silencioso? Pense bem.
Católico, o que vimos aqui hoje não é apenas uma questão de vestimentas ou cerimônias. É um sinal. Um sinal que nos chama a refletir sobre a fidelidade à nossa fé e sobre os perigos de deixar influências externas tomarem espaço dentro da Igreja. A maçonaria, há muito condenada pelos documentos da Igreja, é mais do que uma organização, é uma ideologia que desafia os pilares da nossa crença em Cristo e na salvação que Ele nos oferece. Ver esses símbolos e gestos nas cerimônias católicas deveria nos fazer questionar: estamos atentos ao que está acontecendo? Ou estamos deixando que o relativismo espiritual nos anestesie? Para mim, como católico, isso é um chamado à vigilância e à oração. Não podemos permitir que elementos que contradizem a nossa fé se tornem comuns ou aceitáveis dentro da Igreja que Cristo fundou com seu sangue. Se você também sente que há algo errado, é hora de agir. Reze pelo clero, pelo Papa, e por toda a Igreja. Estude os documentos da nossa fé. Esteja atento aos sinais. Porque, como Cristo mesmo nos alertou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A luta pela nossa fé é real. E começa com cada um de nós. Que possamos ser luz e sal, fiéis ao Evangelho e à verdade da nossa Igreja. Quem quiser acordar, acorde. Quem quiser dormir, durma. Mas lembre-se, um dia, todos prestaremos contas ao Senhor. Que Ele nos encontre vigilantes e firmes na fé. Católico, chegamos ao fim desse vídeo, mas a reflexão que ele provoca deve continuar em nossos corações. Não estamos aqui para espalhar medo ou divisão, mas para abrir os olhos diante de sinais que não podemos ignorar. A nossa fé não pode ser diluída, muito menos comprometida por influências que vão contra os ensinamentos de Cristo e da sua Igreja. Eu acredito firmemente que este é o momento de voltarmos às nossas raízes, ao verdadeiro significado da nossa fé. Rezar, estudar, formar nossa consciência à luz do Evangelho e dos documentos da Igreja. Porque, como vimos aqui, o inimigo não desiste de tentar confundir e desviar o povo de Deus. Se este vídeo fez sentido para você, se você também percebe que algo precisa mudar, compartilhe essa mensagem. Ajude mais pessoas a enxergarem a importância de estarmos vigilantes e firmes na fé. Juntos, podemos ser uma voz que clama pela verdade dentro da Igreja e no mundo. Lembre-se, a vitória já foi conquistada por Cristo, mas cabe a nós sermos fiéis e perseverantes nessa caminhada. Que Nossa Senhora, a Mãe da Igreja, nos proteja e interceda por todos nós, especialmente pelos nossos sacerdotes e líderes. Que Deus te abençoe e te fortaleça. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho, e fique conosco nessa missão de defender e viver a fé católica. E acesse nossa loja Cantinho Yeshua, lá você encontrará produtos que aumentarão sua fé e tudo com frete grátis para todo o Brasil. Até o próximo vídeo. Paz e bem.